Esses últimos dias têm sido uma avalanche de exemplos de casamentos atuais fracassados. Mulheres borderlines, volta à prostituição, manginismo extremo, acusação de estupro, viúvas voltando ativa enquanto o ex ainda está quente na cova, etc. Tivemos Andressa Urach, que se separou, anunciou a sua volta à prostituição, e o marido foi buscá-la em plena boate em Porto Alegre. Uma cena horripilante, que demonstra que alguns homens chegaram ao extremo da dependência em relação à mulher. Reataram o casamento com direito a fotos juntos. Tivemos o Nego do Borel, que fazia parte da Lacrolândia, arrumou uma patricinha, levou uma acusação de violência doméstica, foi para aquele reality show, A Fazenda, se envolveu com uma modernete que havia tomado uns goles, e aí a mesma turma que antes o adorava o detonou. Nego do Borel deu um sumiço e foi encontrado em um motel com 2 mulheres. Ou seja, o sujeito não tem solução. Tivemos a viúva do funkeiro MC Kevin em um possível envolvimento com o apresentador Mangina Luiz Bassi. Tudo graças a fotos dos dois que não poderiam ser interpretadas como simples amizade. O que teria esses 3 casos em comum? De um lado, homens sem controle sobre suas emoções, mais primitivas. Homens submissos, dependentes emocionais, dependentes sexuais. Homens sem referencial de vida. Eles vivem porque o coração bate. O que importa são as emoções instantâneas. E tudo isso sem um pingo de vergonha ou aprendizado. Ou do outro lado, mulheres irreconhecíveis, sem um pingo de remorso por seus maridos falecidos. E não adianta dizer que o falecido era isso e aquilo, pois elas escolheram eles. Mulheres que entram e saem de casamentos como se troca de roupa, com direito até anúncio de que estou de volta ativa, quer dizer, estou de volta a gandaia, né? A vida de GP. Mulheres que se aproveitam de leis e interpretações insanas do judiciário, que consideram a mulher que bebeu sem condições de decisão como se fosse uma pessoa comprovadamente alienada, louca. Só que a quantidade de álcool não é levada em conta, quer dizer, tanto pode ser um copo de cerveja quanto 10 latas de cerveja. Enquanto um homem bebaço tem plena consciência do que faz, ou pelo menos assumiu o risco de cometer determinado ato. Depois, quando eu falo que a sociedade como um todo chegou em um ponto em que não pode ser mais salva, ainda tem uns caras que vêm aqui dizendo que é exagero, que é só procurar bem, que a maioria, vejam bem, a maioria das mulheres ainda não está intoxicada. Aquele papo todo que nós conhecemos. Eu simplesmente deleto o cara, eu não tenho mais paciência já há muito tempo com esses sujeitos. Quer se lascar, se lasque, mas se lasque sozinho, não queira que os outros embarquem nessa contigo. Se você não se importa, se você quer arriscar, se você acha que a mulherada em regra ainda é confiável, esta é a tua opinião, você deve arcar com ela. Eu não concordo, pois estou há anos observando o que tem acontecido, tanto virtualmente quanto pessoalmente. Eu não mudarei a minha opinião sobre o que digo aqui, e o tempo está a meu favor. E vai chegar uma hora que os duvidosos vão se lembrar do que eu falei. Eu reitero mais uma vez aqui, para os que caem de paraquedas no canal, que vêm me azucrinar. Eu já fiz um vídeo específico sobre os meus objetivos, que se chama, o nome do vídeo, o objetivo do meu canal é a formação da massa crítica. Ou então, se quiserem algo mais resumido, verifiquem a descrição do canal.
Notem que nos 3 casos temos homens domados, dependentes emocionais e sexuais, inconsequentes em avaliar a realidade, se envolvendo com modernetes entupidas de feminismo, empoderamento e que estão na mira de consequências terríveis. Estão teimando em segurar granadas sem pino. São situações em que eu estou tentando fazer com que os homens compreendam. Se você quer saber em detalhe minucioso o que o sistema é na verdade, as tragédias que ele traz, vocês precisam ler este livro aqui, ó. Sexo, Mentiras e Feminismo, do Peter Zorap, que concedeu os direitos para a editora Episch Verlag, da qual eu já falei aqui. Esse livro, sim, é um livro realista, não é apenas um compêndio de histórias sobre o feminismo. Esse livro aqui eu ganhei da editora, porque já tinha falado sobre ela aqui. Mas, para finalizar, e as mulheres desses 3 casos? Bom, avaliem vocês mesmos. O que elas têm, o que essas 3 têm a perder? Avaliem e raciocinem e me digam depois o que elas têm a perder. Era isso aí, pessoal. Até mais.